E agora nós iniciamos uma série a respeito do poder da cruz. Então hoje, primeiro momento, a primeira ministração, nós queremos falar sobre o momento em que Jesus decidiu ir até a cruz. Então eu gostaria que você abrisse comigo ali em Lucas, capítulo de número 9. Lucas, capítulo 9, nós vamos ler no verso de número 51. Amém? Diz assim: E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Amém? Manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Coloque a mão no teu coração e diga para Deus a liberdade que você dá para ser ministrado por essa palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, recebendo agora a tua palavra, damos liberdade em nossas vidas para que teu Espírito Santo venha construir toda a revelação, nos dando entendimento e compreensão, para que tudo que está designado nesta palavra a nosso favor, assim se cumpra, e que em nome de Jesus, teu Espírito Santo, mediante esta liberdade, tome as nossas vidas, para que em nome de Jesus saiamos daqui renovados, avivados, abençoados. E eu, Espírito Santo, me coloco também inteiramente à tua disposição, para que tu me tomes, não seja eu a falar, mas sim tu falando e ministrando através de mim. Amém. Glória a Deus. Pode tomar o vosso lugar. Meus amados, a palavra diz que Jesus, antes de ser assunto aos céus, antes de cumprir o seu propósito e tornar da onde ele havia vindo, né? Várias vezes ele disse: eu vim do Pai e voltarei para o Pai. E a gente sabe que isso se cumpriu. Mas antes que se completasse plenamente, ele deixou um posicionamento a respeito do que ele decidiu fazer a meu e a seu favor. Diz que quando estava então para se completar este momento dele ser assunto aos céus, ele manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. O firme propósito, que seria algo firme, algo inabalável, imutável, algo constante, inalterável, algo resoluto, determinado, decidido. Mas não era apenas uma firmeza, era uma firmeza em cima de um propósito. E se a gente for analisar, propósito é algo que se pretende fazer ou conseguir. É uma intenção, um intento, um projeto. Então Jesus tinha o firme propósito. Jesus tinha uma convicção inabalável, imutável, constante, inalterável, para fazer aquilo que estava determinado sobre a sua vida. Pastor, e o que era isso? Abra lá em João 3,16. Livro de João, capítulo 3, verso de número 16. Diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual era o propósito de Jesus? Era revelar a mim e a você a grandiosidade, a amplitude do amor de Deus. Era nos revelar o quanto Deus nos ama.
disposto a abrir mão de algo que para ele era o mais precioso, para resgatar a minha e a sua vida. Seu próprio filho, seu unigênito, único, unigênito, único. Não havia outro, não há outro e não terá outro. Único, unigênito. Ele decidiu abrir mão do seu próprio filho para resgatar muitos filhos. E eu e você fazemos parte desta lista, desta nominata. E o meu e o seu nome só estão nessa lista por causa desse propósito de Deus. Revelar o seu amor. Revelar que Ele nos ama e que Ele decidiu estar comigo e com você pela eternidade. Ele decidiu revelar este amor, para que mediante este amor em nossas vidas, não venhamos a perecer, mas venhamos a ter vida e vida com abundância. Dá para dimensionar isso? Não, não é possível dimensionar o amor de Deus. Tanto é que o versículo diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Não há um dimensionamento desse amor. Ninguém botou ali, Deus amou o mundo muito, muito, muito. Por isso entregou seu filho. Deus amou o mundo exageradamente. Por isso entregou seu filho. Não, diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Não tem um dimensionamento. Não tem uma proporcionalidade. É um amor infinito. No qual Ele olha para um pecador e enxerga um filho. Ele olha para um pecador, vendo um filho, uma filha. É um amor que ultrapassa os nossos limites humanos. Esse era o firme propósito de Jesus. Este era o posicionamento imutável, inalterável de Cristo para revelar esse amor. E por causa dessa posição inabalável, imutável, por causa dessa firmeza em cumprir com aquilo que Deus designou que se cumprisse através dele, ele foi até Jerusalém para subir naquela cruz. Ele foi subir naquela cruz. Pastor, por que ele tinha que subir naquela cruz? Porque havia uma dívida a ser paga. Uma dívida que eu e você, para pagarmos, teríamos que derramar o nosso próprio sangue. E derramarmos o nosso próprio sangue na condição de puro, imaculado, sem manchas, sem pecado algum. Aí eu pergunto, isso é possível? Seria possível? Gente, o que a gente peca desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, e eu me atrevo a dizer que tem uns que até sonhando pecam, porque dependendo do que sonha, só a misericórdia. Não é verdade? Tem uns que já acordam de manhã, já resmungando. Tem uns que já acordam de manhã, amaldiçoando o trabalho. E imagina com esse frio. Já imaginou se eu pedir para levantar a mão? Quem que tomou um banho feliz hoje?
Irmão, a gente pega o tempo todo. É impossível nós, de nós mesmos, alcançarmos uma remissão pelo preço, pelo valor da dívida que foi designado. Pastor, qual foi o valor que foi designado? O derramamento de alguém puro. Vocês lembram lá no Jardim do Éden? Porque na Bíblia tem a simbologia, tem as figuras, tem os tipos e os antitipos. Mas em cada uma dessas situações há uma revelação de algo que procede de Deus para designar um propósito a ser estabelecido. E a Bíblia revela que quando Adão e Eva, por consciência, decisão própria, pecaram, afrontando Deus, por desobediência, por rebeldia. Diz que Deus promoveu um conserto, uma restauração, derramando sangue, figuradamente, de um animal inocente, de um cordeiro, o qual ele inclusive tirou a pele para cobrir Adão e Eva. Não é o que conta a história? Simbolicamente, Deus estava dizendo que o único processo, o único meio para restaurar a comunhão com Ele, era um revestimento que deveria ser posto sobre o homem, mediante a pureza de um sangue derramado. E é por isso que a palavra diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e por um homem saiu o pecado de toda a criatura. Só Jesus poderia fazer isso. Por isso ele é conhecido como o Cordeiro de Deus. O único puro, sem pecado algum, sem acusação alguma, sem condenação alguma, que por decisão própria pagou o preço dessa dívida, desse resgate, para promover o conserto a fim de nos colocar novamente em comunhão com Deus. Abram lá em Colossenses, capítulo de número 2. Livro de Colossenses, capítulo de número 2, o verso de número 14. Diz ali: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Havendo riscado a cédula que era contra nós, cravou-a na cruz. Cédula era o valor da dívida. Ele pegou a dívida que nós tínhamos, pagou, cravando a si mesmo naquela cruz. Porque era necessário que alguém morresse, puro, sem pecado, derramando sangue, para que na mesma condição, agora de uma forma contrária, quando lá foi por desobediência, aqui foi por obediência, nós estivéssemos livres de toda condenação, de toda acusação. Por isso diz que Ele morreu a nossa morte, para que nós tivéssemos vida. Ele morreu a nossa morte, para que nós tivéssemos vida. Se você pegar ali e abrir novamente em João, no capítulo 3, diz ali, no verso vamos ver.
Diz ali, ó, o julgamento é este. É no 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Pastor, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: quando Adão e Eva pecaram, e Deus veio no jardim para trazer o conserto, o que aconteceu? Diz que Adão e Eva se esconderam. Porque diz que Deus é luz. Quando a luz veio até eles, a luz estava revelando as trevas que se acometeram sobre a vida deles por aquela decisão errada. Diz ali o versículo que quando a luz se manifesta, diz ali, as obras más aparecem. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Por isso eles se esconderam atrás do arbusto. Deus disse: Adão, onde tu estás? Ele disse: estou aqui, escondido, atrás do arbusto. Trocando em miúdos. E Deus disse: por que tu te escondeu? Aí veio aquela velha história, terceirizar a responsabilidade. Foi a primeira coisa que Adão fez, né? Hoje em dia, né? A maioria dos empresários está na época da terceirização, terceiriza tudo que é serviço. Aí, mas Adão já tinha criado isso há muito tempo. Ele na hora olhou para Eva e já terceirizou o assunto. Mulher que tu me deste. Aí Deus olhou para Eva, a Eva disse: bom, já que ele começou, eu vou dar continuidade. Não, foi a serpente. Aí a serpente olhou para trás, não tinha mais ninguém, dançou. Quando a luz vem, o que é mal aparece. O que é errado vem à tona. Quando a luz vem, o conflito de consciência manifesta as obras más. Mas Deus veio revelar a luz para que houvesse conserto. O que Adão e Eva deviam ter feito? Senhor, transgredimos, Senhor, desobedecemos, Senhor, fizemos o que era mal, Senhor, nós erramos, nos perdoa. Teria mudado o curso da história. Não, eles foram terceirizar. Cristo veio revelando as nossas obras más. E assim como Deus, naquele momento, revestiu Adão e Eva com a pele do animal que foi morto, mediante o sangue derramado, Cristo fez a mesma coisa, levou para a cruz o nosso pecado, pregou lá. E trouxe, mediante o derramar do seu sangue, um concerto com Deus. É isso que Cristo promoveu naquela cruz. Ele nos trouxe de volta para a casa do Pai. Ele nos trouxe de volta para o convívio com Deus. Como assim, pastor? Nós ainda estamos aqui. Como é que nós voltamos para a casa do Pai? Meu querido, a palavra de Deus diz que através da fé, mediante nós termos recebido Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós nos tornamos casas espirituais onde o Espírito de Deus habita. Amém? Não somos habitações do Santo Espírito de Deus, porque pela fé somos casas espirituais. E se o Espírito está dentro de nós,
porque Cristo está em nós, quem que mora em nós? O próprio Pai. E se eu sou a casa e o Pai está em mim, eu tornei para casa. Amém? Eu estou com Ele, Ele está comigo. Eu estou com Ele e Ele está comigo. Jesus conquistou a maior vitória para mim e para você naquela cruz. E é interessante, irmãos, como as pessoas tentam distorcer esse fato, porque isso afronta o inimigo. Afronta, o inimigo se sente afrontado. Ele se sente extremamente afrontado. Por quê? Porque é o símbolo da derrota dele. É o símbolo de que a força que ele tinha contra nós cessou. A cédula que ele tinha para nos acusar, não é assim. A pessoa compra alguma coisa, não paga, aí o credor vai lá e toca no cartório, faz uma cédula de dívida, vem lá o escrivão bater na porta, ó, o senhor está devendo, assina aqui, tem tantos dias para pagar, aí não paga, vai para o SPC, vai para os limitantes de crédito, fica com o nome sujo, não pode comprar nada. Por quê? Porque tem uma dívida que não foi paga. Não é assim? O diabo fazia a mesma coisa. Mas quando Cristo pregou lá na cruz o seu próprio corpo e derramou o seu próprio sangue, é como se pegasse, rasgasse, picotasse aquela promissória e jogasse no lixo. Fim, acabou, não pode mais ser cobrado. Não pode mais ser executado. Amém? Aí o inimigo faz o quê? Que as pessoas visualizem Cristo numa cruz, pregado ali, todo ensanguentado. Não é assim que simbolicamente representam Jesus? Pregado numa cruz, todo ensanguentado. Quem olha para aquilo vê um monte de sofrimento, um monte de dor, um símbolo de derrota. Meu, ele morreu. É assim que olham para Jesus, é assim que o inimigo quer. Mas, meus queridos, a cruz ficou vazia. E aquele que foi morto ali, ressuscitou. Ressuscitou. E quando ele ressuscitou, o versículo diz: eis que tragada foi a morte pela vida. Tem um outro versículo que diz: ó morte, onde está o teu aguilhão? Sabem o que é aguilhão? Quem é da fronteira sabe. Aguilhão é uma lança comprida. Aí quando bota os boi no jugo, que aí bota aquela dupla de boi para puxar o carroção, aquilo é uma lança, aí fica cutucando aqui o pescoço do boi, quando ele está querendo se desviar e coisa e tal, dá um cutucão, aquilo finca, ele bota o pescoço de novo para frente. Se usa assim também no arado, quando se puxa arado com boi. O aguilhão é para manter ele na linha, é para manter ele direcionando de acordo com o que está determinado. Aí quando diz, ó morte, onde está o teu aguilhão? O que significa? Qual era o aguilhão da morte? O pecado. Era o pecado que ficava conduzindo para a morte. Era o pecado que ficava apontando para a morte. Era o pecado que designava o caminho da morte. Mas quando Jesus venceu na cruz, esse aguilhão já era. Esse aguilhão já era. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque aquele que foi morto está vivo.
a morte perdeu o poder, porque aquele que está vivo pagou o preço, morrendo sem pecado. E a morte não podia reter Jesus, porque Jesus não tinha pecado. Então a morte, não encontrando nele pecado, teve que o devolver. E ele voltou em vida para declarar para mim e para você: eu venci. Eu venci. Por isso, irmãos, a nossa fé é uma fé verdadeira, é uma fé sólida, porque não parte de algo que é uma teoria, é algo fundamentado, é algo sólido, imutável, irrevogável, porque Jesus ressuscitou. Ele é a certeza de que quem nele crê não perece e tem vida eterna. Que quem nele crê tem comunhão com Deus, relacionamento com Deus. Quem nele crê é casa espiritual de Deus. Quem nele crê tem o título de filho de Deus. E quem é filho pode declarar: Pai nosso. Pode declarar: Abba, Pai. Quem é filho é herdeiro e co-herdeiro em Cristo Jesus. Tem porção dobrada da herança, porque é filho e é irmão. É filho, é irmão. Ele conquistou a minha e a sua vitória, consciente de que aquele propósito liberaria sobre mim e sobre você o amor de Deus. E o amor de Deus, ele foi mais longe, porque não estava só proposto que a dívida fosse paga, mas que nós tivéssemos outros benefícios. Abra comigo lá em Lucas, no capítulo de número 4. Lucas, capítulo de número 4. Os versos 18 e 19 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Pastor, o que esse versículo quer dizer? Jesus chegou na sua cidade, em Nazaré. E ele, estando em Nazaré, num daqueles sábados, ele foi até a sinagoga. E entrando na sinagoga, ele foi até lá na frente, pegou o rolo do profeta Isaías, e abrindo o rolo do profeta Isaías, ele leu a promessa que está em Isaías 61. Ele leu a promessa do que está em Isaías 61. Você sabe qual é a promessa? Abra lá, Isaías 61. Vou ler a promessa. Isaías 61. Isaías aí no Antigo Testamento, se você pegar de Salmos e começar a puxar aí mais para frente, rapidinho você chega. Isaías 61, os versos 1 e 2 diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade aos algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Amém? E se você pegar, Isaías falou isso, você tem ideia, mais ou menos, quantos anos antes de Cristo?
Diz ali 738 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías, como boca de Deus, recebendo a revelação do alto, anunciou o que Jesus faria a meu e a seu favor. E quando Jesus chega aqui, no desempenho do seu ministério, entra na sinagoga, na cidade onde ele nasceu, Nazaré. Não, ele nasceu em Belém e se criou em Nazaré. Na cidade onde ele se criou, diz que ali ele entrou na sinagoga, pegou exatamente o livro do profeta Isaías, e ele leu a promessa que acabamos de ler aqui no capítulo 4, e ele diz ali, depois que ele termina de ler essa citação que nós aqui descrevemos, diz ali no verso 20, tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Vou repetir. Jesus declarou, hoje se cumpriu essa escritura que acabais de ouvir. O que Jesus estava aqui revelando? Ele estava dizendo, eu vim, porque o Senhor colocou o seu Espírito em mim, me ungindo para evangelizar os pobres, a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar que a graça do Senhor chegou. Dá para entender a grandiosidade do que Jesus liberou na cruz? Dá para entender, irmãos? Ele veio trazer vida. Se tem alguma coisa me oprimindo, me angustiando, Ele pode trazer libertação. Se tem alguma coisa escravizando a minha vida, se eu sou escravo de alguma coisa, como assim, pastor, escravo? Tem gente que é escravo do álcool, tem gente que é escravo do cigarro, tem gente que é escravo da pornografia, tem gente que é escravo do adultério, tem gente que é escravo da mentira, tem gente que é escravo do engano, tem gente que é escravo da hipocrisia, tem gente que é escravo da falsidade, tem gente que é escravo do ódio, da raiva, da falta de perdão. Tem muitas coisas que escravizam a nossa vida, mas Jesus diz para mim e para você, eu tenho liberdade para promover. É por isso que em Gálatas 5:1 diz, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Nós não precisamos mais ficar agarrado com essas coisas que criam dano, prejuízo para a nossa vida, que destroem, que corroem a nossa vida, que travam a nossa vida. Nós não precisamos. Jesus é libertador. Mas pastor, como é que eu vou viver isso? Olhando para Cristo. Ele não é a luz que revela o mal? Se eu entendo em Cristo que isso é mal para a minha vida, eu posso nele buscar a força suficiente para dizer, chega, não aceito, não quero mais, quero mudar minha história. Porque em Cristo tudo é possível. Em Cristo podemos mudar a história da nossa vida. Em Cristo podemos ter novidade de vida. Em Cristo podemos ter cura de qualquer coisa na nossa vida. Porque diz, se eu estou nele e ele está em mim, tudo que eu pedir crendo, eu vou receber. Irmãos, Cristo naquela cruz acabou
com a possibilidade de nós perecermos, e trouxe a nós a condição de nele, mediante a fé, termos justificação, perdão e vida eterna com nosso Senhor, com o Deus que podemos chamar de Pai. Fique de pé.